Yo, capítulo 1119, Emes, ou se você quiser ler do jeito que tá escrito em katakana, Emeto. Mas, no final a gente fala sobre isso e o que a comunidade já tá falando e o que talvez o pessoal já descobriu. Mas enfim, historinha de capas da Yamato e ela tá lá em Kibi. E a recepção é algo que a gente talvez não pensou muitas vezes, mas que é esperado, né? Até as crianças jogando pedra nela, porque afinal ela tem relação ao Kaido. Vamos ver como é que ela vai lidar com isso, porque provavelmente em um ano todo vai ser essa recepção que ela pode esperar praticamente de todo mundo, mas bora lá. O capítulo começa basicamente com o Oda chegando pra gente falando que nem tudo deve dar certo assim na história. Não é porque a situação é essa que personagens aliados a um grupo vão mudar de grupo assim só por causa do que aconteceu nessa saga. E, infelizmente, o Kako tá recusando a situação da Stussy. Ele é um assassino da CP0 e ele tá conversando com ela de um jeito tipo assim: eu tenho compaixão por você, mas eu também não vou ir pro seu lado. A gente não é amigo, não me faça rir. Só que também, eu não vou ser desumano que nem o Lute seria, então saia daqui antes que ele chegue. A Stussy tenta argumentar com ele, só que é inútil. Saia. A gente vê uma cena ali do Kako com a cara toda escura, tipo assim, provavelmente ele tá quase começando a chorar. É um feels bad do caramba, principalmente por causa da história de capas que a gente viu lá da CP9 tentando sobreviver depois do que aconteceu lá em Enies Lobby. Só que o Kako também fez sua escolha, que pelo que a gente já viu, foi a mesma do Lute. Essa situação eu fico pensando mais, tipo assim, e se não tivesse aquela história de capas, a gente não estaria pensando tanto assim no Kako e nessa situação da Stussy, né? Só que ao mesmo tempo, as ações dos dois, desde que eles apareceram de novo, são totalmente contrárias àquela história de capas, então é uma situação meio esquisita, né? Eu não sei o que o Oda quer que a gente necessariamente sinta com esses dois, mas por enquanto é isso. A gente corta e volta lá pro que aconteceu no final do último capítulo, que pelo jeito deu uma polêmica do caramba. E tá lá o Luffy e a Bonnie como Double Nika all the way across the sky. É claro, e como eles estão naquela forma, eles estão felizão. Tá os marinheiros olhando para aquilo, aquele é o chapéu de palha, é isso que tá no cartaz de procurado, entendi. E do outro lado tá os gigantes também felizão por ver o Nika. Só que o Itsumade também ainda tá ali, e ele vê aquilo e tenta justificar um pouco na mente dele que as coisas não estão fodidas, e que a Bonnie não é um Nika de verdade, ela só é alguma imitação barata por causa da Akuma no Mi dela, e ele solta o laser dele de novo. Só que o Luffy já se posiciona e fala pra galera: não adianta a gente atacar esse pássaro do caramba, nada machuca eles, mesmo se eles forem cortados ou amassados. Então o Luffy pula na frente do laser, enquanto ele tá tancando aquele ataque, ele quer que eles acertem as costas dele com todas as forças que eles conseguirem. A Bonnie faz aquela cara de surpresa que a gente já viu várias vezes, como assim a gente vai atacar o Luffy? Só que o Sanji e o Frank já entenderam, são as ordens do capitão. Luffy, você pediu pelo mais forte. Enquanto eles estão preparando pra lidar com o Itsumade, os gigantes estão ali resolvendo o resto das coisas. Beleza galera, eu deixo o pássaro pra vocês. Então eles lá brigando pra parar de dançar. Mas a gente volta ali no ataque e o Luffy se emerge daquele laser de uma forma até demoníaca ali e segura o Itsumade. Provavelmente do jeito que a animação do anime tá indo louca ultimamente, essa cena vai ser do caramba. O Sanji, o Frank e a Bonnie se preparam. O Sanji usa o Ifrit Jumper Hell Memories, que é provavelmente o ataque dele mais forte, que é aquela chama azul. O Frank usa Impactful Strong. Atenção que ele não usa Strong Right. Então dá a entender que esse Impactful Strong é mais forte do que o Strong Right. Tem isso em mente porque daqui a pouco a gente volta nisso, tá bom? E a Bonnie usa o Giant Nika Punch, é basicamente um Gomu Gomu no Pistol gigante. E o ataque de todos eles culminam nas costas do Luffy, que sai gritando e até os olhos saem pra fora de tanta dor. A Bonnie fica toda surpresa, como assim me machucou? Você que pediu isso, velho? Aí o Luffy fala uma coisa muito interessante aqui, que pode ser uma coisa muito bacana, mas também talvez não seja. Ele fala que machuca porque vocês estão usando o Haki, caramba. Ok, de longe não dá pra gente tirar umas conclusão muito grande. Mas como assim vocês estão usando o Haki? Beleza, ele pode estar se referindo a Bonnie, que a gente obviamente tá vendo usando o Haki, que por sinal a gente não sabia em nenhum momento até agora ela usou o Haki desse jeito. Mas enfim, o Sanji também, que a gente já sabe que usou o Haki, mas o Frank? Se for isso, nesse quadrinho, nessa falinha quase que jogada de lado do Oda, ele confirmou que o Frank sabe Haki do armamento, mas
Mas, como a gente não vê explicitamente ele usando em nenhum quadrinho, talvez o Ruffy só tá se referindo aos outros dois, mas talvez também ele tá se referindo a todo mundo, e isso seria até bacana, que esse ponto já era hora de, no mínimo, a maioria dos Mugiwara saber Haki, né? E o Frank, na teoria, seria o próximo, depois da galera que a gente já tem conhecimento que sabe. E eles continuam com força total atacando o Ruffy, e então o Ruffy segura e segura, até que então ele solta o ataque, Booming Down Balloon, e ele lança toda a força que tá nas costas dele, na frente, e manda o Itsumade voando que nem a equipe Rocket. Nice, se fosse fácil assim, era bom eles fazerem isso com todos, mas é uma situação um pouco que não tem como ganhar, até o Oda falar o contrário. Mas tipo assim, a gente daqui a pouco também vai ver, isso não vai parar os Gorosei. O que tá impedindo todos eles de irem atrás do navio? E eles sabem pra onde eles estão indo. Não é como se fosse um mistério que depois que eles saíssem pro mar, eles vão sumir do conhecimento dos Gorosei, porque eles não sabem aonde eles estão indo. Eles sabem que eles estão indo pra Elbafo. Então mesmo se o Itsumade fosse lançado lá pra estratosfera, fosse lá dar um beijinho no Enero, nada ia mudar tanto assim, porque só é questão de tempo até eles irem atrás de todo mundo de novo. Então essa situação aí é só pra ganhar tempo mesmo, porque uma hora ou outra eles vão ter que achar uma forma de lidar com eles, mesmo se não for agora. Aí o Ruffy pergunta cadê o Sop e os outros. O Sanji responde que era suposto eles encontrarem eles ali, depois deles virem voando, só que eles estão atrasados. Pode ser que o Saturn tá dando um trabalho lá em cima. E aí a Atlas fala que ela vai checar. E pelo que aconteceu com o Edson, talvez essa seja a última ação da Atlas, né? A gente já consegue assumir que essa situação não vai dar certo pra ela. Mas beleza, ela sai voando com o jetpackzinho dela e ela começa a conversar com a Lilith. E chama a atenção dela que a York tá monitorando as luas. E aí a gente corta lá pro gigante de ferro que tá lá no fundo do mar. Pelo jeito ele chegou em terra. E tem uma voz saindo dele. E a gente vê que o Dendemushi tá vivo. Ele só tá meio abalado ali, que provavelmente foi um impacto do caramba. Então a transmissão ainda tá rolando. Só que por causa do que tá acontecendo, ela tá toda picotada. Nada desse tipo. E é por isso, por causa desse incrível aspecto herdado, que nós chamamos isso da vontade. E todos aqueles que sofreram por causa disso, a única coisa que eu consigo fazer é rezar que minha voz chegue a vocês. Ok, eu tenho certeza que todo mundo vai depenar essas pequenas palavras que o Vegapunk falou, mas de imediato tá bem de cada um a forma que consegue interpretar isso. Se com a fala dele anteriormente ele tivesse falando apenas de uma pessoa no meio dos D, me dá a entender que ele tá replicando com essa pessoa em particular. O pessoal já tá teorizando que talvez ele tá conversando com o Barba Negra, mas é um pouco difícil de interpretar essa mensagem dele apenas com essas palavras cortadas. Mas enquanto ele tava falando isso, a gente vê vários lugares do mundo. Primeiro a gente vê Whole Cake, a gente vê o Katakuri e aquele filho da Big Mom que foi tirado a alma lá no início da saga, e todos eles estão confusos com aquilo. Depois a gente corta lá pro World Economic Journal, naquele bullyzinho onde tá o Morgans e a Vivi. E aí a gente vê que a York percebeu que a transmissão tá de volta ativa e ela comunica com os Gorosei. E ali ela tá comunicando pelas paradinhas no ouvido dela. Então isso meio que confirma aquela parada que a gente tava falando no último capítulo, de será que os Gorosei estão conversando com ela telepaticamente ou se é por algum meio de comunicação aleatório. E pelo jeito, é o meio de comunicação da ilha mesmo. E ela basicamente fala ali que eles não conseguiram fazer o que eles queriam fazer e que eles têm que matar o Dendemushi mesmo. Feels bad, mano. Coitado dos Dendemushi, mas enfim. E por último, a gente vê um lugar muito aleatório, que eu acho que a esse ponto já é o Oda e os assistentes colocando na mesa e falando que eu quero mostrar tudo que já apareceu nessa história mesmo, independente se eles não estão escutando a mensagem, porque do nada ele manda o Gaimon ali, com a namoradinha dele ali, que também fica presa dentro de um barril, né? Porque não é possível, não deve ter nenhum Dendemushi naquela ilha ali não, mas enfim. Já deve fazer mais de década que a gente viu o Gaimon pela última vez, então é sempre bacana ver ele de novo. Mas a gente volta lá pro navio em fuga, e eles percebem alguma coisa caindo do céu, e são todos agentes da Cyberpol, que caíram lá de Label Strato quando o Ethan Baron cortou ele no meio, e depois o Sandworm comeu eles. Então a resposta é que eles estão vivos, e os marinheiros estão fazendo de tudo pra tentar salvar eles, enquanto o próprio chefe de todo mundo
mundo tá jogando eles como se fosse jogo de Worms. E eles notam que os Seraphim também estão ali. E isso é uma coisa importante que provavelmente vai ter um papel bem grande nesse momento aí que a gente tá vendo com essa situação dos Gorosei ir atrás do navio. E é aí que depois de esvaziar a barriga, o Sandworm começa a sugar o navio dos gigantes. A minhoca tem uma chupada insana, só que aí o Uruf dá um socão nela e jogando ela pro lado. Isso não vai ser o suficiente pra parar ela, mas pelo menos o barco não vai ser chupado. Os gigantes encorajam o Nika, os marinheiros estão ficando abismados de tudo que eles estão vendo. É minhoca gigante, é um cara voando parecendo um gigante albino, nem sonhos são malucos desse jeito. Só que nesse momento, o Hulk tá ali, o Javali Topman tá vindo. E ele passa correndo do lado do Ruffy, o alvo dele não é ele tá indo atrás do navio. Então a gente vê uma cena do Topman pulando por cima do mar pra tentar dar uma cabeçada no barco dos gigantes. A gente tem uma perspectiva aqui do tamanho dele, que é um pouco maior do que até o navio de gigantes. Mas essa cena tem uma implicação muito do caramba, que a gente também conversou no último capítulo, que se ele acertar esse navio, ele vai cair na água. E ele tá pulando sem pensar duas vezes. De duas uma, ou ele tá nem aí e ele vai cair na água suave porque os Gorosei conseguem salvar ele depois, ou por cair na água porque a água não afeta ele, porque talvez ele não tenha uma Akuma no Mi. O Ruffy não vai conseguir parar ele. A gente vê que a Bonnie também não, porque bastou apenas um soco e ela já tá exausta. Ser livre cansa muito. E diante aquela situação horrível que poderia colocar tudo a perder, uma voz ecoa: Joy Boy. O Ruffy instantaneamente percebe que tem algo vindo debaixo da água, algo que pula pra fora e mete um socão no Topman, que é o suficiente até pra quebrar uma de suas presas, coisa que nem o Ruffy foi capaz até agora. Todo mundo fica surpreso, os gigantes ficam com uma reação gigantesca, que até os olhos saem fora da cara, e o Ruffy tá com os olhinhos ali tudo brilhando. Isso é um robô, mano! Só que de fundo tem algo ecoando pela cabeça daquele gigante. Escute, Emer, a hora já tá chegando. A hora é nada mais nada menos do que o gigante de ferro escutando o Joy Boy falando com ele. Ok, a comunidade One Piece, como é a comunidade One Piece, já começou a decifrar o que isso tudo significa. E pelo que eu tô entendendo, o pessoal já descobriu que Emeth, ou Emeto, que foi escrito em katakana, é uma parada de lendas hebraicas, eu acho, sobre a história de golems. E que Emeth é o nome que se colocaria na cabeça de um golem, aquela coisinha de barro ou alguma coisa assim, pra ele ganhar vida e seguir um mestre. Mas vamos ver no que isso vai dar e o que exatamente isso significa, sem capítulo semana que vem.